Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é como podemos aumentar a nossa capacidade de irradiar amor. Vejam só que o título que foi escolhido não é como é que podemos aumentar a nossa capacidade de oferecer amor, de dar amor, de sermos amor, irradiar amor. Aí já tem um segredo. O amor tem que ser uma coisa tão forte dentro da gente que constantemente esteja sendo irradiado. Ou seja, é como se fosse o sol, uma vela, uma lâmpada que está constantemente dando luz. O amor não é alguma coisa que você diga, ok, agora eu vou dar amor. Esse é o nosso engano, né? Quando nós achamos que amor é alguma coisa que é uma chave que você liga e desliga, daí então você vai dizer, ah, bom, agora eu vou dar amor, agora eu não vou dar amor. E esse maniqueísmo, né, com amor ou sem amor, é alguma coisa muito da nossa natureza material, da nossa natureza física humana. Porque nós estamos confundindo esse amor, quando ele tem uma expressão física, daquele amor que é o amor pelo próximo, o amor pela humanidade, o amor pela existência, que é da mesma natureza do amor divino, esse amor que não cessa. Abdu'l-Bahá diz que o amor é a maior força que mantém o universo existente. Porque o amor se manifesta tanto na dimensão física como na dimensão espiritual. O que une os átomos, o que une os planetas para estarem em torno do Sol, claro que são forças gravitacionais, são forças de atração físico-química, etc. Mas quem está por trás disso tudo, estranhamente, é uma força que não se consegue definir. E essa força indefinível é o amor. É o amor que faz com que todas essas coisas permaneçam juntas e que apareça, então, forças físicas, como a gravidade, como a atração entre corpos, entre átomos, entre moléculas, etc., que mantém o universo real. Mas por trás disso está esse conceito do amor. Então, a primeira coisa que eu quero alertar a todas nós, todos nós, é que irradiar amor significa manter essa chave sempre ligada. Aí alguns aqui vão dizer, nossa, mas isso deve cansar muito, o tempo todo eu tenho que estar atento para estar irradiando amor? Eu diria, pois é, não é uma tarefa tão fácil. Abdu'l-Bahá, mais uma vez, o filho de Baha'u'lláh, ele diz que ele exorta que nós concentremos o íntimo de cada um de nós, no íntimo do nosso pensamento, no amor e na união. Então, é um ato consciente. Eu tenho que concentrar o íntimo do meu pensamento no amor e união. Aí ele vai um passo além e diz que se você tiver algum pensamento de guerra, contraponha ele com um pensamento de paz. Se você tiver um pensamento de ódio, diz ele, deve ser destruído esse ódio dentro do seu coração por um mais poderoso pensamento de amor. Então, essa é uma tarefa que exige concentração, exige consciência, exige percepção. Não existe modo automático do amor. O modo automático do amor, ele acaba sendo alguma coisa que talvez nós deixemos passar. Mas existe uma atitude consciente de amor. E essa atitude consciente tem que ser treinada, ela tem que ser nutrida, ela tem que ser fortemente estabelecida. Agora, o próximo passo é que o amor não se manifesta por palavras somente. Ele principalmente se manifesta por ações. As ações é que manifestam o amor, né? E a realidade do amor, quando aparece por ações, isso significa que nós precisamos constantemente estar no estado de mobilização de ações que façam o amor aparecer. Por que o amor é a maior força universal, como disse Abdu'l-Bahá? Porque o Criador, Deus, o Criador, ele está constantemente criando novos universos, novas realidades. Não existe quietude para a dimensão divina. A dimensão divina está constantemente criando, constantemente revolucionando, constantemente trazendo a existência, constantemente expandindo, constantemente trazendo nova luz. E como é que nós podemos fazer então isso? Nós temos que estar constantemente
realizando ações que tenham a consciência do amor e façam com que o amor seja uma realidade. Daí então a gente tem que dar uma olhada e falar, bom, então me ensina a fazer isso, né? Eu não sou ninguém para ensinar isso. Eu peguei de novo dos ensinamentos Bahá'ís uma série de dicas, né, que eu vou passar aqui para vocês e que são 5 dicas básicas que eu diria nos ajudam a termos uma concentração, foco nesse pensamento consciente de amor e contrapor qualquer pensamento de destruição pelo pensamento construtivo do amor. A primeira coisa é cultivar a bondade. Nós temos que deixar o nosso coração se incendiar por bondade. O que significa isso? A bondade é eu ter um coração que sempre está pronto para se sacrificar pelo outro, pronto para dar de si para o outro. Em um de seus escritos, nas Palavras Ocultas, Baha'u'lláh nos dá o primeiro conselho. Ele diz: possui um coração puro, bondoso e radiante. Esse coração bondoso é que nos leva a nos tornarmos generosos. E a generosidade é uma característica, uma qualidade divina que faz com que a criação seja constante, porque é por generosidade que Deus nos traz à existência e traz tudo isso à existência. Ele não precisa de nós, mas é da natureza do divino estar generosamente criando o tempo todo. Tem que ser da nossa natureza estarmos constantemente sendo bondosos. Alguém precisa de ajuda? Eu vou ajudar. Alguém precisa de uma orientação? Eu vou lá. Alguém precisa de um conselho? Eu dou. Alguém precisa de luz para guiar os seus passos porque está perdido? Eu ajudo. Então, em todos os momentos, essa bondade ela vai estar fazendo com que o amor esteja transbordando em nós o tempo todo, né? Eu pego de novo palavras de Abdu'l-Bahá, que ele diz que se nós deixarmos incendiar o nosso coração, né, por afetuosa bondade, uma bondade verdadeira que vem do imo do nosso coração, é de afeto, é de desejo de estar próximo, né, por todos aqueles que cruzem o nosso caminho, daí então a gente consegue fazer o amor brilhar e se tornar então algo que está constantemente sendo irradiado. Então, primeiro, a bondade. O segundo elemento, ele é interessantemente muito próximo à bondade, é o perdão. Porque eu não posso ser bondoso com aquele que eu critico, porque não, esse sujeito não merece. Por que eu vou ser bondoso com ele? Então, o que é o perdão? O perdão é reconhecer que em todos os seres humanos há imperfeições, inclusive em nós, né? E que nós sempre seremos infelizes se nós ficarmos olhando para as qualidades negativas ou para a imperfeição que o outro tem, né? Mas se nós contemplarmos no outro a imagem e semelhança de Deus, e se nós dissermos que mesmo aquele ser imperfeito, com toda a sua imperfeição, ele em algum grau reflete algo divino, o meu papel como indivíduo, veja só, não estou falando do nosso papel enquanto instituições. A justiça, por exemplo, né, não compete a ela perdoar. A justiça aplica a lei, ela faz com que o que é devido seja aplicado, mas não é o nosso papel sermos os oficiais de justiça e sermos aqueles que vão aplicar a lei, né? O nosso papel como seres humanos é perdoarmos. É reconhecermos que o outro é tão imperfeito quanto eu sou imperfeito. E se eu perdoo, o que acontece, né? Eu abro espaço para o amor. Eu não abro espaço para o amor quando eu não perdoo. E se eu não perdoo, se eu não reconheço a imperfeição do outro, o que acontece? Eu não abro espaço para o amor, porque eu não abri o espaço para a bondade, eu não consigo me oferecer ao outro, porque eu sempre vou ter uma palavra crítica, né? A questão é que nós temos que reconhecer que nós somos imperfeitos, o olho imperfeito vê a imperfeição. Por isso que Deus em nós, ele busca a nossa perfeição. É aquela história atribuída a Cristo, não se encontra na Bíblia, né? Mas ela é contada como
sendo verdadeira, né, de quando Cristo passa por um cachorro que estava morto em estado de putrefação, e ele está com os apóstolos, e todos os apóstolos reclamam do cheiro, da carniça, que coisa horrível. E Cristo fala, mas olha os dentes dele, como são bonitos. O olho perfeito busca a perfeição. Então, Cristo buscou os dentes bonitos do cachorro, mas não se focou no resto. Nós temos essa coisa de ficarmos focando na imperfeição, como se nós mesmos fôssemos perfeitos, né? Por isso que antes de abrirmos a crítica ao outro, né, abramos a crítica a nós mesmos, porque nós pelo menos nos conhecemos melhor do que qualquer outra pessoa. E nós podemos saber muito bem onde é que estão os nossos erros, onde é que estão as nossas falhas, né? Então, se Deus criou a todos, o nosso papel, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, é perdoarmos. Perdoarmos todo e qualquer erro. Isso não é uma tarefa fácil. Por isso essa coisa de irradiar amor não é uma tarefa fácil. Como ser bondoso para quem eu não quero ser bondoso porque eu tenho críticas e que me impõe então a aprender a perdoar, não é uma tarefa fácil. Como não é uma tarefa fácil eu contrapor o sentimento de ódio com o sentimento mais poderoso de amor, como eu falei logo na abertura da nossa conversa de hoje. Essas são tarefas difíceis. Por isso exige muita disciplina nossa. Exige muita nutrição diária. Nós temos que estar diariamente nos nutrindo espiritualmente para conseguirmos fazer face a esse desafio, de sermos bondosos para com todos, 2, perdoarmos a todos, né? E se eu perdoo e sou bondoso, então eu posso trabalhar em cima de união e harmonia, né? Porque o propósito da criação dos seres humanos, o propósito da própria criação é união e harmonia. Vejam que na natureza a união e a harmonia existe. E alguém pode dizer que não, mas espera aí, como assim união e harmonia? Leão come zebra, zebra mata coelho, coelho mata não sei quem. Bom, isso faz parte do circuito, do ciclo, né, de sobrevivência da vida na natureza. Mas se nós olharmos a natureza como um todo, ela não se autodestrói. Ela consegue se preservar. É a mão dos seres humanos, a nossa intervenção que está levando a essa destruição. Então, como é que nós podemos focar não somente na natureza como um todo, essa ideia da unidade e da harmonia, mas também entre seres humanos, né? Então, nós precisamos, para criarmos unidade e harmonia, nós precisamos desse cimento do amor, precisamos estar irradiando o amor. Como é que eu irradio o amor? Primeiro, perdoando. Segundo, sendo bondoso, né? Agora, o quarto elemento que eu trago para vocês, que vem junto com essa questão da união e da harmonia, da unidade e da harmonia, é nós sermos praticantes da humildade. Se nós não formos humildes, se nós nos acharmos maiores que os demais, nós não vamos conseguir promover a união e a harmonia, a unidade e a harmonia, né? Porque é a humildade que nos eleva. E o orgulho e a vanglória só nos fazem rebaixar. E quando nós nos rebaixamos, nós nos tornamos especialistas em detectar defeitos dos outros. Veja como é um ciclo que se fecha, né? Eu preciso romper esses ciclos. A questão da humildade tem uma analogia muito bonita que Abdu'l-Bahá traz também, que eu compartilho aqui com vocês, é da grandeza do oceano. Por que a humildade concede grandeza, enquanto que orgulho e vanglória implicam em destruição? Vejam o oceano. Quem está mais abaixo dos rios? É o oceano. O oceano está aqui embaixo, os rios estão aqui em cima, eles fluem para o oceano. Essa humildade, esse colocar-se abaixo do oceano, que faz que ele tenha essa grandeza, diz Abdu'l-Bahá. Porque se em um minuto, um momento que fosse, o oceano achasse que ele é mais importante, ele é maior, ele é mais poderoso do que os rios, e ele se colocasse acima dos rios, toda a sua água iria embora. Por isso, então, a gente, por essa analogia, entende que a soberania, grandeza estão associados à humildade. Nós, na língua portuguesa, temos um problema. Nós associamos
humildade com humilhação, já que a raiz etimológica é a mesma. De humus, chão, terra, é o mais baixo que existe. Mas essa humildade é uma humildade que está baseada no serviço. Esse é o elemento essencial. O que nós queremos com essa humildade é nos entregarmos a servir os demais. Sermos úteis aos demais, que fecha o nosso ciclo com a bondade. E aí, praticar a gratidão. E tem um texto que eu descobri hoje, quando eu estava fazendo a pesquisa para essa fala de hoje, é um texto de Abdu'l-Bahá também, que eu achei sensacional. Ele diz que a melhor maneira de agradecer a Deus é amando-nos uns aos outros. A melhor maneira de agradecer a Deus não é por palavras. Não é ficar dizendo, Deus, muito obrigado, gratidão, gratidão, você me deu o que eu precisava, que bom, eu tenho uma família maravilhosa, que bom, eu tenho recursos financeiros que eu possa viver, eu estou tendo uma vida boa, muito obrigado, minha gratidão, gratidão, gratidão. E são palavras. O que Deus espera de nós é que nós agradeçamos a Ele através dos nossos atos, né? Irradiando amor para os outros. Então, como é que funciona o fluxo desse processo, né? Nós começamos primeiro com a prática da bondade. É uma prática que às vezes nós vamos ter que fazer e muitas vezes não nos sentimos muito à vontade, mas nós temos que experimentar esse momento da prática da bondade. Como é que eu posso ser bondoso para os outros? Oferecendo meu tempo? Não estamos falando em dinheiro. Bondade não significa simplesmente sair ofertando dinheiro ou coisa assim, né? Bens materiais. O que eu posso dar de mim que o outro possa se beneficiar, né? Se eu faço essa bondade, se eu me abro para a prática da bondade, eu tenho que olhar todos com olhos que não veem o erro, olhos que não veem o pecado, olhos que não veem perfeição. Eu tenho que me dotar com olhos de perfeição. E para me dotar com olhos de perfeição, eu não falei isso antes, falo agora, eu preciso muito da oração e da meditação. São oração e meditação que vão purificar o meu olhar. E aí eu consigo olhar com olhos de verdadeira prática do perdão. Porque eu não vou ver o erro dos outros, eu vou ver o que os outros têm a ofertarem também para a humanidade. Quando eu faço isso, eu consigo trabalhar em harmonia e unidade. A harmonia e unidade vai acontecer e eu preciso colocar isso em movimento. Então eu vou me envolver em interações com outras pessoas. Não estou falando aqui em práticas, nem estou falando em projetos, nem nada disso. Estou falando em ter uma interação criativa com as demais pessoas ao meu redor, me interessando por elas, sendo solidário a elas, estando pronto para atendê-las no que elas precisarem, sendo sensível, não só esperando o que os outros vão dizer, mas percebendo o que os outros necessitam, né? Então, aí eu crio atração e afinidade. Mas eu tenho que sempre me lembrar, então, de ser humilde. Nunca achar que agora que eu consegui praticar a bondade, agora que eu olho com olhos que não veem o pecado, né? Agora que eu consigo realizar a unidade e a harmonia, eu não posso deixar com que o orgulho tome conta de mim, eu achar que eu sou maravilhoso, que eu sou muito especial. Então eu tenho que estar sempre lembrando da humildade, sempre lembrando que a minha grandeza está no fato de eu me colocar a serviço dos demais, eu me colocar abaixo nesse sentido, né, de ser a terra onde os outros pisam. Esse é o humus, né, a raiz etimológica de humildade. E daí então, a gratidão. A gratidão significa que eu vou estar sempre agradecido, agradecida a Deus e ofertando o que eu tenho de melhor, amando os outros, ou seja, eu fechei o ciclo. Aí eu volto para a bondade, eu volto a ser um irradiador de amor. Então, aprendamos, irradiemos amor através das nossas ações, porque são as nossas ações de amor, de interesse pelo outro, de cuidar do outro, que são a nossa resposta de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede. Obrigadão.